Gênesis capítulo 6, versículo 8. E Noé encontrou graça aos olhos do Senhor. Uma das doutrinas mais importantes, não apenas do Novo Testamento, mas de toda a Bíblia, é a doutrina da graça de Deus. A Bíblia nos diz que Noé encontrou graça aos olhos do Senhor. Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9, diz que pela graça nós somos salvos, por meio da fé. E isso não vem de nós, é um dom, é um presente de Deus. A Bíblia nos diz, em Hebreus capítulo 11, que Noé tinha fé em Deus. Ele cria na palavra de Deus, no amor de Deus. A graça de Deus tem a ver com o amor de Deus, a misericórdia de Deus, a salvação de Deus. A graça de Deus não é algo que nós possamos comprar. Não recebemos a graça de Deus por algo que tenhamos feito de bom. A graça de Deus é um atributo do próprio Deus. Quando recebemos a graça de Deus, de alguma maneira, Deus vem habitar dentro de nós. A graça não apenas nos salva, a graça pode operar mudanças em nós, no nosso falar, no nosso agir, no nosso pensar. Noé se transformou num pregador da graça de Deus, da justiça que vem de Deus, que procede de Deus, de acordo com o apóstolo Pedro. Ah, meu querido amigo, ah, minha querida amiga, os pastores pregam sobre a graça, os professores de seminário, de escola bíblica dominical, ensinam sobre a graça. Coros, grupos musicais, solistas, cantam a maravilhosa graça. Mas nós precisamos conhecer a graça, experimentar a graça e assim revelar a graça. A Bíblia nos diz que o nosso Deus não tem prazer na morte do ímpio. Ele é longânimo e deseja que todos se arrependam, se convertam e creiam na sua graça. A minha oração é que você e eu possamos não apenas pregar a graça, ensinar a graça, cantar a maravilhosa graça, mas que nós possamos revelar a graça de Deus. Quando as pessoas olharem em nossos olhos, elas possam encontrar graça, e não castigo, e não julgamento, e não ódio, mas graça. A Bíblia nos diz que Noé encontrou nos olhos do Senhor, a graça de Deus, a graça salvadora, a misericórdia, o amor do Senhor. O que as pessoas encontram quando olham para os seus olhos, para a sua face? A minha oração é que eles possam encontrar a graça de Deus revelada. Que eles não apenas ouçam a graça dos seus lábios, mas que eles possam vê-la no seu agir, nos seus relacionamentos, no lar, na igreja, na escola, no ambiente de trabalho. O Senhor Jesus Cristo disse que quando Ele voltar, o tempo será semelhante àquele tempo de Noé, em que as pessoas viviam surdas para a palavra do Senhor, para a mensagem do Senhor. Que você e eu possamos estar com os olhos abertos, com os ouvidos abertos, com o coração aberto,
para escutar, para receber a palavra do Senhor, principalmente a palavra da graça de Deus. Porque a Bíblia nos diz que quando conhecemos a graça do Senhor, aprendemos algo maravilhoso. Onde abundou o pecado, a Bíblia nos diz superabundou a graça, que ela possa ser maior no seu coração e no meu, nas nossas vidas, do que os nossos pecados, do que os nossos erros. Que o amor do Senhor transborde e seja o vencedor contra o ódio, o rancor, a ira que porventura tenhamos em nós. Porque assim seremos felizes com a graça de Deus. E faremos outros também felizes no tempo e na eternidade. Um forte abraço.